Bom dia, sintonizadores. Como estão nessa manhã? Aguardar o pessoal chegar um pouco. Vamos falar sobre espiritualidade mais uma vez. Bom dia, Kati. Seja bem-vinda. Mel, bom dia. Hoje, como sugestão da Geisa, de quinta-feira, nós vamos falar sobre espiritualidade, desdobramento. Deixa eu desligar um pouco isso aqui só. Pronto. Bom dia, Lise. Vamos falar então sobre... Desculpa, minha voz está falhando de novo. Vamos falar sobre espiritualidade e dentro da espiritualidade uma sugestão da Geisa, que é uma aluna e amiga também, que ela perguntou como se dá essa prática de sentir, ela estando lá na Bahia e eu estando aqui em Curitiba, nós conseguimos sentir um outro, essa sensibilidade, algumas pessoas falam que é uma mediunidade, outras que é uma sensibilidade, outras que é desdobramento. Como que o Sintonia verifica tudo isso, tá? Bom dia, Jaque, bom dia, Bi, bom dia, Adriano, bom dia, João. Sejam bem-vindos todos. Então eu vou falar sempre a minha fala é a partir do Sintonia. Então, o Sintonia ele é uma prática integrativa que ele auxilia no processo das descobertas do caminho real das pessoas. Então, vamos imaginar que você tenha que cumprir um caminho durante a sua vida e muitas vezes as dificuldades da sua vida são porque você pegou o caminho errado. Então, o Sintonia, ele auxilia a olhar o GPS da sua vida de novo e você retornar para o caminho original, digamos assim, sem muitas perdas. Então, o Sintonia tem disso. E para isso, ele possui várias ferramentas, ele tem várias técnicas dentro de um método. O método ele é ensinado, são 4 níveis, e dentro desses níveis do método existem técnicas específicas para cada um desses níveis. E logo no primeiro módulo, logo no primeiro nível, eu ensino a meditação. E a meditação, ela entra no sentido de ensinar a desdobrar-se. Segue um pouquinho, Juliana. Ela ensina no sentido de desdobrar-se. Então, ele vai trabalhar com a ideia de você ser um ser multiplanetário, multidimensional e fazer com que você sinta a energia das pessoas, sinta o ambiente, você puxe a energia de prosperidade das pessoas para elas, que você puxe a energia de realização das pessoas para você mesmo, tá? Então, a partir da prática dessa meditação, que é o que eu tento passar para vocês aqui no sábado, eu começo a explicar que nós somos... O nosso cérebro, ele é um cérebro multifuncional, digamos assim. Então, eu falo que sem você perder o foco em mim, você consegue pensar em vários outros lugares ao mesmo tempo. Nós não temos o hábito de trabalhar essa multifuncionalidade do nosso cérebro. Muitas vezes a gente foca naquilo que nós queremos ali no dia a dia, na prática, e não levamos adiante outras possibilidades que nós temos. Então é a mesma coisa que você comprar um carro cheio de funcionalidades, um carro cheio de
acho que eu estou dormindo ainda. Um carro cheio de tecnologia, de informação, de GPS, de música, de tudo, e você usar ele só para sair da sua casa e ir para o trabalho. Então você não usa o aparelho o som, você não usa o ar-condicionado, você não usa o estabilizador de banco, você não usa muita coisa que tem dentro de você mesmo. Bom dia, Bárbara, bom dia, Murilo, bom dia, Érica, saudade de ti, mulher. Bom dia, Fran. Então, é mais ou menos isso que o Sintonia faz. Ele começa a mostrar todas as possibilidades que você tem enquanto veículo. Então, quando você vem para este planeta, quando você nasce com todas essas possibilidades. Você nasce com o trio elétrico, então você pode baixar o vidro com um botão, você pode dar comandos de voz para o carro, você pode fazer um monte de coisa e a gente não utiliza disso. E muitas vezes, quando o terapeuta quer que você utilize, você está tão seguro de que o veículo é só um meio de transporte que a sua dificuldade de aplicabilidade e de mexer naqueles botões todos te assusta. Então, tenho vários clientes, por exemplo, que têm celular de última geração, mas só usa o celular para tirar foto e conversar. Então, muitas possibilidades a mais. O carro tem muitas possibilidades, você só usa para se locomover. E o nosso corpo também é assim. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem várias possibilidades que nós usamos só o básico, só o sair daqui e ir ali. Quando é trabalhado dentro da meditação, desdobramento, eu sempre vou dar algumas orientações de como é feito. Eu falo, olha, você vai se proteger primeiro, você vai criar um tubo em volta de você de proteção, você vai criar um campo de força, você vai elevar a sua frequência e você vai imaginar no primeiro momento. E o primeiro momento é de imaginação mesmo. Por quê? Porque é como se você estivesse olhando só o guia do carro. O guia do carro tem todas as informações, então você vai ler, você não vai fazer ainda. Só que quando nós paramos para fazer a meditação, ele entra no sentido de você já experienciar a energia que vem. É possível você estar comigo aqui, dialogando e conversando, ouvindo eu falar, e pensar em outras coisas. Por exemplo, você pensar no seu trabalho no sábado de manhã. Você pensar na casa de algum amigo. Então, sem perder o foco em mim, você pensa no teu trabalho, você pensa na casa de um amigo. Sem perder o foco em mim, você pensa na casa de um amigo, pensa no seu trabalho e pensa na casa dos seus avós, por exemplo. E quanto mais você treina isso, mais possibilidade você tem de aguçar a sua sensibilidade. Quanto mais você mexe nos botões do carro ou do aparelho celular, mais possibilidade você tem de ver os potenciais daquele aparelho. Pode desconfigurar no primeiro momento? Pode. Mas a ideia não é essa. A ideia é que com a orientação do terapeuta e com o passo a passo que vai sendo dado, você vá cumprindo aquelas fases e você vá passando por aqueles momentos. Se desconfigurar, existe o técnico, existe o mecânico, existe o terapeuta. Então, o Sintonia, ele trabalha nesse sentido de fazer você olhar para todas as suas potencialidades. Voltando à fala inicial. Vamos imaginar que você esteja no seu caminho errado. E a partir da meditação, você consegue ver, a partir desse trabalho de sensibilização, de sensibilidade, de abertura, de ferramenta que o Sintonia ensina, você verifique que você está indo para um outro caminho completamente diferente daquele que você deveria trilhar. O que nós vamos fazer com essa informação? Nós vamos começar a voltar, pegar um caminho de volta para a rodovia
certa, para a estrada certa da sua vida. Então, muitas vezes na nossa vida nós saímos de um A e vamos até B, só que nós fazemos muita curva. A ideia de sintonia é que você faça um caminho reto. Então, olhar para esse aspecto é fazer você ter um algo a mais. Lise, você está querendo participar? Eu já abro para ti. Só me diga se sim ou não ou apertou errado. Já abro. Eu gosto de conversar com gente. Então dá para trabalhar nesse sentido. O sintonia ele vai instrumentalizando energeticamente, espiritualmente e fisicamente cada um de nós. E isso faz com que as potencialidades, as ferramentas, as capacidades aconteçam. Apertou errado, mas se quiser eu te chamo também, tá? Estão compreendendo a linha de raciocínio da sensibilidade? E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, você acaba se tornando muito mais sensível, você acaba se tornando muito mais humano, você acaba se tornando muito mais pleno de quem você é mesmo. Então, a ideia do neutro que eu sempre falo, você acaba entrando na neutralidade porque você consegue sentir aonde a outra pessoa está querendo aprisionar você diante de um conflito, por exemplo. Vamos imaginar que você, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou no seu relacionamento, você tem uma situação conflituosa e a pessoa quer de repente jogar uma isca para te pegar. Você consegue estar, não estou dizendo que você não vai cair, mas você consegue ficar muito mais atento porque você está conectado com a humanidade daquela pessoa. Você está conectado com a energia daquela pessoa e aí que entra a ideia da mediunidade ou da sensibilidade ou da conexão ou da ferramenta que o Sintonia trabalha. Estão acompanhando? Rafa, seja bem-vinda. Georgia, que saudade de ti. Seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Pessoal, vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Se perderam algum lugar, está mal explicada. Bom dia, Carlos. Me dê um ok aí para eu poder continuar essa linha de raciocínio. Sábado de manhã tá todo mundo meio dormindo ainda, né? Bianca. Paulo, fala mais sobre como acessar essa neutralidade. A neutralidade, ela tá ligado a você não se prender à energia da outra pessoa. Entenda que todos nós temos pontos de vista diferentes. Cada pessoa entende a vida de uma forma diferente. Muitas pessoas se dão o direito de falarem o que querem. E muitas vezes nós estamos tão desconectados que nós também... Desculpa, vou voltar tudo. As pessoas falam o que querem e nós muitas vezes estamos tão desconectados de nós mesmos que nós não entendemos aquilo que a pessoa quer falar, tá? Então, eu vou pegar essa questão que nós estamos vivendo hoje, Bianca, da falta de... As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão irritadiças, digamos assim. Então, se eu me posiciono politicamente, é porque você é aquilo, aquele outro. Se eu não me posiciono, é porque você é omisso e tal. E sempre vão rotular você. Se você está bem consigo mesmo, o rótulo ele não faz tanta importância. Se você
está na neutralidade, a opinião do outro, ela vai fluir para um outro caminho. Ela vai não interferir na sua vida. Se você está na neutralidade, você está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, um exemplo que eu dei bastante essa semana, eu acho que para ficar mais claro isso, eu estava conversando com uma pessoa que estava, que se colocou durante muito tempo diante de uma posição de desprezo pela vida das outras pessoas. A hora que a possibilidade de morte chegou na vida dela, ela mudou o pensamento, continua desprezando a morte das outras pessoas, mas ela está preocupada com aqueles em torno dela. Eu falei, olha, isso é egoísmo. Simplesmente egoísmo. Não é porque eu estou preocupado com o outro. É egoísmo. Você não entende. Eu entendo como egoísmo. Porque você desprezou a vida de milhares de pessoas e agora porque tem alguém perto de você, você valoriza isso. Então, e a pessoa fala assim, não, porque você... Tá, o meu ponto de vista é que você é egoísta. Simples assim. E a pessoa pode até levantar a voz e você vai continuar, olha, isso é egoísmo. Porque soa como egoísmo. Estou conseguindo te responder, Bianca? Me dá um ok aí. Fran, a gente se deixa, às vezes, levar pelo que o outro fala. E é bem isso mesmo. Nunca foi preocupação. E nunca foi mesmo, tá? Nunca foi. As pessoas hoje, elas estão muito refratárias. O que é refratário? É chegar a uma informação e ir para outro caminho. E não aceitar, e não se solidarizar, não fazer ressonância com a dor do outro. Eu gosto de ver muitas entrevistas. Eu estava vendo uma entrevista daquela menina que cuida de cachorros, de Luísa Mel, com Rafinha Bastos, e ela falava um pouco disso, e ela se passa como louca. Eu entendi, eu nunca ouvi fala dela, nunca vi programa dela, e sempre ouvi pessoas falando contra e a favor. Eu nunca me posicionei porque eu não conhecia. E aí, ouvindo a entrevista dela, mais de 1 hora de entrevista, existe alguns exageros na fala dela, mas também existe muita verdade. Então eu já consigo me posicionar em relação a isso. E se eu falar, olha, quando ela exagera na questão do veganismo, os veganistas vão ficar muito bravos comigo. Mas é meu ponto de vista. Eu tenho conhecimento em relação ao veganismo, e isso é ficar neutro, tá, Bianca? Eu tenho um posicionamento em relação ao veganismo e falo, olha, no meu entender é um pouco de exagero. E ao mesmo tempo, quando eu vou falar, né, valorizando a questão da alimentação lá, os outros vão ficar meio bravos comigo. Então, é saber se posicionar, sustentar teu posicionamento a partir de conhecimento e não de achismo, tá? Adriano, as pessoas não entendem ou não querem a ideia da coletividade. Não pensam no todo, é bem isso mesmo. Sou como hipocrisia também. Bem isso, Pedro. São reativas. Ju, seja bem-vinda. Então, eu acho que entra muito nesse aspecto. Que bom que vocês estão entendendo isso. E a ideia do Sintonia é instrumentalizar as pessoas para que não sejam reativas, para que não sejam refratárias, para que entendam a posição do outro. Bianca, quanto mais ficamos neutros, mais ficamos livres. Isso é uma verdade. A neutralidade tem a ver com a liberdade. Então, são essas conexões que vocês estão fazendo que, nossa, isso me deixa muito feliz. Tem uma gata querendo esbarrar aqui no tripé. Essas conexões que me deixam feliz e que vocês já, de uma certa forma, estão fazendo. Porque isso vocês começam a internalizar na vida de vocês e aplicar. E outras pessoas, elas são obrigadas, de uma certa forma,
a reagirem a isso. Então, quanto mais pessoas reagirem, entenda que a neutralidade ela não está ligada a um posicionamento de intolerância, no sentido assim, de meu pensamento, foda-se o outro. Não. É o meu pensamento por causa disso, daquilo outro. Não é simplesmente ligar o foda-se por ligar o foda-se. Vocês sabem que eu gosto de ligar o foda-se muitas vezes. Mas é justificar aquela atitude de estar na neutralidade, mas com base, tá? Bianca, ficar neutro é diferente de ficar omisso, completamente. Como eu falava em relação a essa pessoa, por exemplo, eu poderia ficar quieto. Falar, nossa, pensar comigo. Nossa, a pessoa é uma egoísta do Janho. Mas eu preferi falar para ela, para que ela saiba que o meu posicionamento em relação àquela situação é errada. Então, aí nesse sentido a palavra erro entra bem, tá? Que é pensar de forma em que valorize só ela e a brasa dela, que ela tá puxando a sardinha para aquela situação, tá? Bi, como que tá de viagem ainda? Onde que você tá hoje? Vamos conversar? Posso abrir a sua câmera? Irene, seja bem-vinda. A Bianca, ela fez sintonia há muito tempo, tem acompanhado sempre, né, Bi? Sempre está nas lives e está viajando pelo Brasil afora. Muito legal. Então eu vou chamar você aqui para a gente conversar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo bem? Bianca, eu mandei o convite para você. Vamos ver se você recebe aí. Oi, mulher! Oi, bom dia. Bom dia, onde que você está hoje? Estamos em Canoa Quebrada, no Ceará, Paulo. Ainda nessa região linda? Ainda. Eu Semana tenho que vem vamos acompanhado. entrar para o Rio Grande do Norte. Bacana. E como que tá vivendo a neutralidade? Como que tá vivendo essa energia? Então, muitas transformações internas, né? Mas perceber de uma forma mais ampla, né? O cenário atual, se posicionar de forma neutra. É um desafio, mas tô sentindo mais intenso tudo isso, assim, na prática, né? Colocar a espiritualidade na prática é diferente de você ter a teoria, as ideias, e você vivenciar isso é diferente do que você só saber do que é, né? Porque eu fiz De- os cursos, os cursos, né, de sintonia, mas muitas vezes na prática não conseguia aplicar. Então eu via assim no meu dia a dia, observando, eu me desestabilizava. Então agora na prática eu estou podendo tentar colocar essa teoria na prática, assim, né, da neutralidade, da liberdade, tudo isso. como que e o que mudou em termos de pensamento? Tem tudo a ver a minha pergunta eu justifico daqui a pouco. O que mudou na tua forma de ver o mundo, sair do LEM e se tornar uma cidadã do mundo, que hoje você não tem fronteira? Uma visão Mudou muito. a forma de pensar, a forma de agir, a forma de entender os conflitos que muitas vezes tinha no passado? Sim, é uma perspectiva mais ampla, né? Aquilo que eu estava falando. De observar os fatos sem se envolver emocionalmente com os fatos, né? Tanto da minha família quanto
com os conflitos familiares, né, que existiam, conflitos e desequilíbrios, né, emocionais. E aí o que mudou foi não estar neutra diante disso, né? Tipo, eles O que tá, acontecem, os ciclos continuam se repetindo, né, com as pessoas, mas eu observo como eu estou como uma observadora desses conflitos, não mais me envolvendo emocionalmente, me desestabilizando e não tendo nenhum efeito, porque o efeito que eu tinha não era de conseguir algum resultado de satisfatório com isso, tentando mostrar a verdade, né? Aquela verdade que é só para mim, né? Na minha perspectiva. antes você estava dentro do conflito e queria se posicionar dentro do conflito, mostrar o teu ponto e conflitando junto. Hoje, fora Justamente. disso, os conflitos continuam acontecendo e você observa, é solidário, você consegue se posicionar onde está o ponto de vista de cada um sem querer impor nada, né? Eu acho muito bacana isso. Sem querer salvar, né? Assim, sem querer estar numa posição maior de importância, né? Assim, eu acredito que agora eu consigo perceber que eu vou conseguir, de alguma forma, ajudar muito mais quando eu observo o meu posicionamento diante disso tudo, né? Como eu interpreto tudo que está acontecendo no cenário. E não eu ficar tentando mostrar para as pessoas, parecer alguma coisa nessa família, né? Tipo, olha, eu sei qual é a solução do seu problema, não tá funcionando eu dizer isso, né? Tipo, você precisa disso, disso. Não, mas assim, conforme chegam os acontecimentos, eu, né, me posiciono neutramente, né? Olha, o que eu tô vendo é isso, né? Igual você falou, isso é egoísmo, né? Assim, então, não é uma crítica, né? Na verdade, É um posicionamento. uma análise, né, neutra, né? E Então, você, de uma certa forma, sem querer que a pessoa mude, né? Olha, sim, eu te vejo como egoísta e ponto. Não, não é certo nem errado. Você é assim, ponto. justamente, não mais aquela vontade, né, um envolvimento emocional e energético. Você tá. Por isso que eu te perguntei sobre como encontrar essa neutralidade. É você se conectar com essa energia, sem você se envolver emocionalmente com essa energia, permanecendo conectado com a sua própria energia. Então você consegue observar de um cenário mais amplo, né? Observar o cenário mais amplamente sem se envolver emocionalmente com isso. Então, o que eu tô, assim, né, tô nesse processo, né? Claro que quando eu recebo uma ligação da minha mãe, olha, tá acontecendo isso, aquelas coisas que sempre aconteceram, que se repetem. Então, um pouquinho a gente fica, né? Nossa, mas de novo isso, né? Aquele Mas foguinho, ele quer pegar labareda de novo e falar, tá, mas é deles, eu né? não tenho nada a ver, é deles, né? Então, assim, tô nesse processo. Não, Mas é não muito tô dentro bom da... tá assim andando, né, assim, nesse caminho que você falou, né, a espiritualidade é a gente voltar para o eixo do nosso caminho. Então, eu estou conseguindo voltar para esse eixo de construir um caminho interno, expondo no exterior, mas o meu caminho próprio, sem envolver com o caminho dos outros, né, sem andar no trilho dos outros. Né? Assim, quando você ultrapassa o limite do outro, o seu caminho também ele é desviado, né? Então, Sim, tô é bem isso voltando mesmo. para tô É bem voltando isso para mesmo. esse eixo, né? E assim, de quebra ainda tô conhecendo o Brasil, né? Tipo isso. Isso que você falou é muito legal, porque assim, quando você entra no... Esse momento sabático que você e o Giuseppe estão vivendo, eu acho fantástico isso. Porque você, assim, de repente estava indo envolvido na família, né, a família, Luiz Eduardo, os amigos todos, te levando para um caminho que não é o teu caminho. E quando você fala, tá, deixa eu olhar o mapa de novo, deixa eu olhar o GPS de novo, deixa eu ver as estradas que tem para minha vida, fala, não, eu vou sair um pouco, eu vou parar
posto de gasolina nesse momento, eu vou dar uma parada, eu vou tomar um lanche e vou ver o que acontece. E eu acho que essa parada que vocês estão dando é de refletir de novo, restabelecer o caminho e o caminho para a vida de vocês, né? Exatamente, é bem isso mesmo. E pegar o caminho de volta e deixa que eles vão seguindo aquele caminho que muitas vezes tem muito conflito, enquanto você encontra a paz de espírito de novo, encontra a situação toda. Gata, que lugar lindo que você tá. Parabéns pra ti aí. Obrigada. Obrigada por tudo, Pessoal, Paulo. e como que tá? Qual que é teu Instagram pro pessoal te seguir, Bi, seguir as viagens? Vocês fizeram um Instagram só de viagem? Sim, é para colocar lá, compartilhar alguns trajetos, algumas perspectivas, é Destemidos pelo Mundo, e o meu pessoal é Bianca Magione, com 2 Gs e com I no final, Bianca com K. Destemidos pelo Mundo e Bianca Magione com 2 Gs. Isso. Gata, parabéns pra ti. Você sabe que eu acho o máximo, né? A gente conversou antes de você ir. Tinha um medinho antes, e como que tá esse medinho hoje? Então, o medinho, Paulo, agora eu percebo como uma resistência muito grande de viver, coisa que eu estava refletindo ontem até, é uma resistência à vida, sabe? Uma resistência à vida. Parece que a gente foi condicionado muito a sofrer, sabe? Tem que sofrer para poder desfrutar. Então, assim, aquele medo, aquele nervosismo que muitas vezes levantava uma proteção, uma reação de proteção de ai, eu não quero que as pessoas saibam da minha vida porque vai vir inveja, porque não sei o que. Isso é, na verdade, uma insegurança, um instinto de proteção, como se eu não pudesse viver, como se eu não É pudesse ser falso, não livre. é? É Como se falso, não fosse é? falso. É, exatamente. Então, assim, esse medinho, ele tá se dissolvendo, né? Graças a muita há muito trabalho interno, porque não é assim você só simplesmente entrar no seu caminho e aí ser feliz, né? Tem todo um trabalho interno, né? Assim, de dissolver todo esse condicionamento de não merecimento, dessas crenças de não merecimento, do ego que vem e fala assim, nossa, mas você não deveria tá sem trabalhar formalmente 8 horas por dia, você, né, tem alguma coisa errada aí, né? Vem o mental, né, infernizar. Aham. Então, tem todo esse trabalho interno que a gente continua fazendo para aceitar a realidade, o caminho, sentir, perceber tudo isso aí que você sempre está falando. Eu acho o máximo, assim, que aquele medinho, ele é uma forma, e tu falou maravilhosamente bem, é uma forma da gente se achar seguro de não sair da nossa zona de conforto, né, Bianca? Então, Sair e a da zona de maior, conforto, mesmo que e a- seja, tipo, lindo, maravilhoso para onde que você está indo, porque eu estava saindo de uma zona de conforto dolorida, né? A zona era de dolorida, desconforto, mas mesmo assim doía, né? Mesmo assim doeu sair dessa dor, né? Porque assim, eu não estava confortável, mas de alguma forma eu tive que me descolar disso, né? Então, olhar para todos os apegos da casa que eu arrumei, das ligações que eu fiz com as pessoas ao redor, né, dos vínculos, e assim, não cortando, mas descolando, né? Porque a gente não se separou, né, da vida, né, das pessoas, da casa, né? Enfim, mas você descolar continua disso, né? sintonizada, você continua sintonizada, mas desconectou nesse momento. Então, existe uma sintonização, existe uma sintonia, existe uma frequência, mas aquela conexão, aquela dependência, aquele negócio que Isso, tem que estar todo mundo junto e dependência misturado. emocional, o É, emocional conectado. Então, assim, quando tinha um fato acontecendo ao meu redor, o meu emocional parece que era sugada por essa energia. Então, assim,
eu não sei se, né? Eu não sei ainda se se descolar fisicamente foi a melhor, né, saída, mas aprender a estar separado emocionalmente, mesmo que perto fisicamente, também é o ideal, assim, né? Você mesmo que você estando fisicamente perto das pessoas e perto dos problemas, você conseguir separar o seu emocional, né? Assim, para não se envolver, ficar neutro, mesmo estando nesse cenário tóxico, né? Que hoje em dia as pessoas falam, né? Ai, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Então, assim, você ficar neutra, você sair desse meio, né? Desse emaranhado energético de toxicidade, observar isso, observar o que está acontecendo, né, em você. Quais são as consequências, né? Que tá... Hoje, a gente está meio que terminando daqui a pouco essa fala. Eu tô encantado contigo hoje conversando. Fazia tempo que a gente não Do falava. nada, né? Porque eu peguei e entrei aqui. Adorei tu estar aqui, guria. Hoje, eu quero a tua opinião e a tua sugestão. Partindo da ideia, não que seja, tá? Relacionamentos tóxicos, namoro tóxico, profissional tóxico, família tóxica, amigos tóxicos. Tu consegue identificar hoje essa situação? Primeira pergunta. Se você consegue hoje olhar de fora um relacionamento tóxico, um trabalho tóxico, uma família tóxica, tudo tóxico ali. E esse medinho, vamos entender que tem pessoas ouvindo que estão em relacionamento tóxico, que estão com famílias tóxicas, que estão amigos tóxicos, trabalho tóxico. Como lidar com esse medinho, Bi? Porque tu teve muito medinho lá atrás. Então, esse medinho, ele é uma consequência desses relacionamentos, né? Dessa dependência emocional. Que isso tudo, né, na minha vida, influenciava muito, me condicionou muito a ter esse medinho. Então, assim, toma cuidado, porque na real, as pessoas acabam expondo pra gente o que, na realidade, elas sentem, né? É o medo Então, delas. olha, toma cuidado, porque pode ser que você seja assaltada, não sei o que, não sei o que lá. Tá projetando na gente um medo que é dela. E aí, você vai escolher pegar para você esse sentimento que é do outro? Ou você vai observar lá no fundinho, no seu coração, se você quer tanto, sabe? Se você quer tanto alguma coisa e você não vai fazer, então, por conta dessa projeção que o outro fez em você, de te prender emocionalmente, usar dessa ferramenta que é colocando essa sementinha de medo em você para te prender aquele ciclo vicioso ali, né? De ficar nessa relação, de ficar nesse envolvimento. Então, na real, é um medo da pessoa, não é seu. E a pessoa fez você acreditar que você tem medo também, então você não vai sair dessa zona, dessa relação, desse namoro, dessa relação mãe e filha, que a mãe tem muito medo de te perder, ela coloca esse medo em você para você ficar presa a essa relação com ela de dependência, de que eu não posso deixar a minha mãe, ela precisa tanto de mim para ajudar ela a resolver os problemas, mas que lugar é esse que eu vou ficar ajudando ela a resolver esses problemas? Ela não tem capacidade de resolver sozinha a vida dela. Eu sou tão importante assim que eu tenho que resolver o problema de todo mundo? Eu sou tão Então, divino que eu sou a cura do mundo. são muitas questões, né, nesse relacionamento de dependência emocional, de toxicidade, de prender o outro, né? As pessoas todas elas querem prender o outro ao redor por conta de insegurança própria, né? Então, só que inconscientemente a pessoa não percebe que ela está insegura, ela só tenta projetar na outra pessoa, né? Olha, mas você não pode me deixar, né? Tudo isso aí. E é muito louco porque, assim, ó, muitas vezes a família, por
questões emocionais acabam interferindo no relacionamento. O relacionamento emocional começa interferindo no trabalho. O trabalho começa a interferir. E aí todo mundo interfere na tua vida e você meio que não tem vida própria, né? É. E hoje tu tá bem livrinha, né, mulher? Digamos que, assim, a quantidade que eu ainda tô vendo, né? Tem muita. Eu acredito que sempre resta alguma coisa no escuro aí que a gente que fica no ponto cego, né? Que a gente não vê, né? O que que a gente ainda está fazendo por alguma necessidade imatura, né? Sempre tem, sempre fica Não, algum e resto, né, sempre vai Paulo? ter, né? Sempre vai ter. Sempre. E aí a ideia é estar sempre conectado, sempre no neutro para verificar onde está esse ponto cego, né? E às vezes o ponto cego é muito usado na questão de quando você está dirigindo, né? Pode vir um carro do ponto cego e você não vê. E aí você estar emocionalmente estabilizado o suficiente para não se apavorar na hora que aparecer uma novidade, uma informação nova desse ponto cego, né? E aí Uhum. você estando no neutro, você não vai se apavorar, não vai jogar o carro de lado, não vai frear, não vai fazer nada nesse sentido. Você vai continuar no teu caminho, observando o que você vai fazer num momento muito rápido com essa informação que vem do ponto cego, né? Exatamente, é. Porque a queda é grande quando você vê o ponto cego, o baque é grande, sabe? Puta que pariu. Opa, desculpa. Falar Pode palavrão. falar, pode falar. Mas, tipo assim, caralho, eu tava fazendo isso por conta de querer a aprovação do outro. Caralho, não Como pode, eu. puta que pariu, pode. Tem tantos significados pro caralho e pro puta que pariu que só Mas Jesus. é disso que eu tô falando. É o que é. Então, assim, é quando você vê essa necessidade imatura do porquê você estava fazendo uma coisa, sabe? O baque é grande, tipo assim, caraca, que merda, o que, que eu estava fazendo? Eu estava fazendo, não era porque o meu coração estava querendo isso, era um referencial externo. Eu estava querendo parecer ser, não ser. Então, assim, eu tô passando por esse processo, né? Tá, mas eu sou ou eu tô parecendo ser? Qual é a coerência entre o que eu pareço e o que eu sou, né? Tem muita coisa envolvida aí nesse ponto cego que né, depende do nível de consciência que a gente consegue atingir, a gente percebe, né? Ou mais pontos cegos, menos. Tem muita coisa aí. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para Bianca? Se vocês tiverem, já coloque aí, que daqui a pouco nós terminamos. Guria, eu tô encantado contigo. Demais, assim, porque assim, é outra pessoa que eu tô conversando. É outra pessoa de verdade, Bianca. Assim, quando que eu pensei que ia fazer uma live contigo? E eu, né? Porque no Aham. primeiro sintonia que eu fiz, só Jesus na causa, né? Só Micael na causa. E olha. Só me caiu na causa. Guria, eu tô encantado, assim, tu tá muito livre, tu tá muito mulher, tu tá muito consciente, tu tá muito plena de si, Bianca. Teu caminho tá maravilhoso. Você e Giuseppe estão de parabéns. Não deixa as E emoções externas interferirem, né? o mais interessante é que o quanto essa liberdade traz também muita responsabilidade de carregar essa consciência que está expandindo. Então, não é só flores. Né? Aham. Assim, então, ai, como é maravilhoso viajar o Brasil com um trailer e conhecendo todos os lugares e fazendo o que você quiser o tempo todo. A responsabilidade é grande você acessar muitas informações da sua consciência, do seu inconsciente, né? A responsabilidade é grande, né? Lá vai eu querendo mostrar que eu preciso e me esforçar para poder desfrutar do que é meu de direito. Olha isso, né? Eu acho mas eu acho que no início até a gente se esforça para isso, mas daqui a pouco acaba se tornando normal, né, Bianca? Acaba se É tornando mais natural, né? mais natural. E eu acho que tu tá entrando já nessa naturalidade. Lá atrás, o que ficou muito
muito marcado antes de você fazer essa viagem, era o medinho, aquilo que a gente falava de início, o medo emocional de decepcionar as pessoas. E hoje você está meio que lidando com isso de uma forma muito tranquila, né? Muito serena. Sim. E isso é maravilhoso. Nossa, eu tô encantadaça contigo, mulher. Era a preocupação do que iam pensar, assim, de tipo assim, porque, não vai trabalhar, né? Tem tantas possibilidades de trabalhar online, de fazer cursos online, né? Agora é o novo, né? O novo a nova realidade é essa, é online. A gente não tem como negar, né? Isso. Então, a liberdade geográfica é mais um ponto assim que a gente pode desfrutar disso, qualquer um, né? Pode desfrutar agora, porque tá tudo online. Então a Sim. gente só uniu o útil ao agradável. E gata, passa de novo teu Instagram pra galera Deste, acompanhar. Destemidos pelo mundo. Ali tem De, várias fotos, umas fotos maravilhosas, tem alguns testemunhos também. Eu já andei dando uma olhada. Fala, Bi, você ia falar alguma coisa. e a gente usou esse nome Destemidos, né? Que veio do Giuseppe, a ideia, né? Do Destemidos, porque não que não tenhamos medo, mas que vamos com medo mesmo, né? Assim, tanto para fora quanto para dentro. Eu, né? É Eu o, mais, o, porque eu sou mais reflexiva. o destemidos é o desmedos, né? Tirar o medo do caminho. E eu acho que o nome está maravilhoso mesmo para aquilo que vocês estão fazendo. E assim, os dois são novos, já tem uma história. E o desafio de conviver todo dia junto, se reinventando junto, conversando, olha, cara, é maravilhoso, né, guria? Maravilhoso! Nem me fale, porque é um espelho, né? O outro. Aham. Então, assim, essa troca de energia, um dia, um belo dia, acorda de capa virada, e aí você vai fazer o que com isso? Você não tem para onde É só correr. O vocês outro dois ali. não tem como o outro entrar no quarto e fechar a porta, entendeu? Não tem. Ou então eu vou ali no shopping, ou então não tem. Não. Eu vou ver Encara, minha mãe, enfrenta. eu vou na casa da minha amiga, depois eu volto, até lá você já se acalmou, eu vou na casa da minha família, Não, até lá. Não, é isso aí. não. É um É, intensivão. É um é um intensivão. intensivão. Maravilhoso, guria, maravilhoso. Dá um abraço no Giuseppe. Ele tá falando aqui que não tem casa do amigo para ir passear. Ele Cadê ele? Bota a cara do sol aí. dá bom dia aí. Você Bom está dia, senhor. vivo em rede nacional. Tudo bem, querido? Valeu. Bi, beijo. Fique bem, Beijo. feliz de conversar contigo. A Lisiane falando, adorei você, Bianca. Sua história de crescimento inspira. Legal. Mais para frente, então, a gente marca uma de conversar e de falar tudo isso das tuas descobertas de gente, Bianca, porque tu está É na tornando cada prática, né, vez. Paulo? A espiritualidade não é você, Ho'oponopono, reiki, não sei o que, vou conectar, sintonizar, aumentar, Merkabah e vou subir a frequência, não sei o que, tá, mas aí a pessoa chega te pedindo uma ajuda ali, uma moeda, tu fala, sai pra lá, vagabundo, não sei o que. Cadê o reiki, a espiritualidade, o Ho'oponopono? Mudou a forma de pensar. Né? Que bom, mulher. Guria, fique bem. Bom final de semana para vocês. Aproveitem, estou aqui torcendo para ti. É outra mulher que Obrigada, estou Paulo. conversando hoje. Parabéns, parabéns e felicidades. Tá bom? Obrigada, Paulo. Pessoal, bom final de semana para vocês. Aproveitem para se sentir isso do que a Bianca está sentindo, um pouco de sensibilizar-se com a dor do outro, com o planeta, com as situações, com a pessoa que ela está se relacionando. Eu acho que é um pouco disso que a Geisa perguntava, de você ser sensível à dor do outro, de mudar o pensamento, de ver a sociedade de uma outra forma. Você se sente mais humano quando você entra na neutralidade e faz as coisas acontecerem, né, Bê?
É a humanidade. A espiritualidade é a humanidade, é você se tornar mais humano. Não, não é outra coisa, né? Não é É. sentar, ajoelhar, ficar rezando o terço, né? Não, não é nenhuma crítica. Sim, É um posicionamento neutro, tá, gente? é o seu posicionamento baseado na sua história de vida. Gata, beijo, fique bem. Beijo. Pessoal, bom final de semana, bom sábado, bom domingo, aproveitem a vida. Estamos aí para Prazer, isso. Paulo. Valeu Tchau, pela tchau, energia. Tchau, beijo. tchau.